Acender uma vela é um ato simples, mas profundo. É um testemunho do poder da luz sobre as trevas. Até a luz de uma vela pode revelar nossos rostos se estivermos perto da vela. Ao acender a vela, começamos nossa jornada para o Natal de 2020, um dia de alegria e celebração. A primeira vela na coroa do Advento nós estamos chamando de vela da profecia. Ela abre o período que antecede o Natal, que lembra aqueles que primeiro falaram a promessa da vinda do menino Jesus. Cerca de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías falou desta luz que viria ao mundo, dizendo, Isaías capítulo 9, do versículo 2 ao 7, acompanhem comigo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem dos despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levará ao guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. 700 anos depois destas palavras, os judeus que andavam nas trevas viram a luz de Cristo, que era o próprio Cristo, um homem, um Deus homem. Ele era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Que lista de glórias nós vemos aqui, o nosso Deus possui. Este Deus da luz convidou aqueles que estavam na escuridão para que viessem à sua luz. E hoje também convida você para hoje vir à luz através do louvor, da confissão de pecados, da ceia, da palavra e da bênção. Comecemos então o nosso andar na luz, louvando de pé aqueles que podem ao Deus das luzes com uma oração de louvor. Oremos. Louvamos o Deus Todo-Poderoso por sua promessa poderosa, o nascimento de Jesus Cristo. Um menino nos nasceu, o Deus encarnado. A sua vinda trouxe restauração aos povos que viviam em trevas. Tu é quem ordenas as autoridades, e todas elas estão debaixo das autoridades supremas de Deus. O Senhor Jesus Cristo é Rei de reis e Senhor de senhores, aquele que se chama por maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós louvamos a este Deus maravilhoso que temos, o homem Deus, Cristo, o Deus encarnado. Receba, ó Pai, a nossa adoração, este culto que fazemos hoje ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos louvar, adorar ao Senhor. Neste hino somos convidados, os fiéis são convidados a louvar a Deus. E nesta música
teremos a participação do nosso irmão Pablo, onde irá cantar junto conosco 2 estrofes em espanhol. Teremos a letra aqui sendo projetada e podemos cantar bem forte. Cantaremos essa música tanto em português como em espanhol. E teremos aqui na projeção a letra. Cantemos: ó vinde fiéis. Hoje é tempo de
acabamos de louvar, nos diz em sua palavra também como nós devemos viver. Uma das passagens a gente encontra em Romanos, capítulo 13, dos versículos 11 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestir-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Assim como Cristo veio há 2000 anos atrás, assim Ele virá outra vez para nos buscar. E você não deve caminhar de forma sonolenta com Deus. Acordem do sono. É possível fazer muitas coisas cristãs e ainda assim permanecer essencialmente adormecido em relação a Deus. Às vezes as pessoas falam enquanto dormem, elas ouvem e cantam enquanto dormem. Às vezes as pessoas pensam e até caminham dormindo. Nós chamamos isso de sono e sonho. Você pode fazer muitas coisas religiosas e mesmo assim estar dormindo e andando em trevas. Rejeite, pois, as obras das trevas e vista-se das armas da luz. Tire a roupa da glutonaria, da bebedeira, da desonestidade, da briga e da inveja. Ajoelhe-se, aquele que pode, e retire a sua roupa suja e vista-se de Cristo. Em oração silenciosa, confesse o seu pecado a Deus. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti o Teu perdão, Pai. Perdoa-nos por muitas vezes estarmos sonolentos, dispersos, preguiçosos, vivendo como se o dia do Senhor Jesus Cristo estivesse distante. E assim pecamos contra o Senhor. Ao invés de estarmos vigilantes, atentos, remindo o tempo, andando na Tua luz, nos desviamos e damos lugar às obras das trevas, vivendo nas concupiscências da carne, como na glutonaria, bebedeira, em contendas, com inveja. Perdoe-nos, ó Pai, desperta-nos. Queremos sempre permanecer equipados da Tua luz e nos revestir do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Pode se sentar. De acordo com a confissão de pecados que acabamos de realizar, eu proclamo a todos vocês que creem no Evangelho e em Jesus os seus pecados estão perdoados. Recebam as boas novas. Amém. Amém.
Chegou o momento especial da ceia do Senhor. Vamos nos preparar o nosso coração, o nosso espírito para esse momento tão importante para nós, que alimentaremos a nossa alma para encararmos a próxima semana. Vamos orar pelos elementos da ceia. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor entregou o seu corpo. O Senhor morreu numa cruz por nós. O corpo mais precioso, perfeito, foi entregue por amor a cada um de nós. Obrigado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue puro, carmesim, escorria pelo madeiro. Este sangue puro e perfeito, poderoso para limpar pecados dos nossos corações, foi vertido por amor a cada um de nós. Muito obrigado, Deus, pelo seu corpo e pelo seu sangue, representados aqui pelo pão e pelo vinho. Nós te agradecemos porque o Senhor instituiu este momento tão importante para nós, que alimenta a nossa alma, que nos dá um vislumbre do banquete celestial, em que o olharemos face a face e cearemos contigo e junto com os demais santos, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. O pão que partimos é um compartilhar no corpo de Cristo. Nós que somos muitos, somos um corpo, porque todos nós compartilhamos o mesmo pão. O copo pelo qual damos graça é um compartilhar no sangue de Cristo. O copo que nós bebemos é nossa participação no sangue de Cristo. Enquanto os elementos da ceia são distribuídos, vamos cantar a música Vem Jesus habitar comigo. Nós aguardaremos uns pelos outros para comermos e bebermos juntos. Deixaste Jesus no teu reino de luz e deseja este mundo também. Onde cego e bebendo Jesus como Rei, escolheste por mesa infantil.
corpo de Cristo dado por você. Graças a Deus. Romanos. O sangue de Cristo derramado por você. Graças a Deus. E vamos. Amado Deus, nós agradecemos que o Senhor nos alimentou nesta ceia, nos uniu com Cristo e nos deu um antegosto do banquete celestial em seu reino eterno. Amém. Amém. Maravilha, irmãos. Essa semana eu pude visitar lá no Nova Lima o irmão Evanderson, perto da residência deles, do condomínio onde a família dele mora. Tem um grande mercado bem movimentado, uma via bem movimentada, e em frente a este mercado um salão muito bonito, portas de vidro e bem espaço formidável. E é neste local que eles passarão a realizar os seus cultos lá no bairro Nova Lima. Eu fiquei muito feliz porque eu não sabia que estava tão bem localizado aquele salão. E ele era tão belo também. E nós nos alegramos lá, eu e o Evanderson, ele arrumando o local, instalando os balcões, falando de algumas pessoas que estavam dispostas a ajudá-los. E isso é um motivo de grande alegria. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no próximo domingo, dia 6, à noite, nós faremos o culto conjunto exatamente naquele local, no prédio, no templo da Igreja Batista Central, que se reúne no bairro Nova Lima. Nós queremos juntos, como igreja, as 3 congregações, Nova Lima, Aero Rancho e Nova Campo Grande, adorarmos juntos a Deus, celebrarmos a Deus naquele local que Deus abençoou a Igreja Batista Central. Então todos estão convidados e nós devemos orar para que esses preparativos eles aconteçam, o local seja bem preparado para essa reunião conjunta. Todos nós vamos estar lá e estejam orando durante essa semana por isso. E vamos orar também agora, neste momento, pelo culto conjunto lá no prédio do Nova Lima. Oremos. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor providenciou um local de adoração visível, muito bem visível, lá naquele bairro, uma região tão grande e também bem necessitada do Teu Evangelho. Apesar de terem muitas igrejas naquele local, muitos estão perdidos, muitos estão famintos pelo alimento espiritual verdadeiro. E Deus, ajuda-nos a levar a Tua palavra para alimentar, Deus, as almas sedentas, famintas pelo Senhor. Que neste domingo nós possamos brilhar naquele bairro, que a luz do Evangelho brilhe naquele local, que as trevas se dissipem. E Deus, para que isso aconteça de forma bela, de forma organizada, nós precisamos arrumar o local, nós precisamos do engajamento de várias pessoas na organização deste maravilhoso evento. Por isso te pedimos que o Senhor nos ajude a organizarmos bem, a nos organizarmos, a que as equipes funcionem bem, que cada preparativo para esta reunião seja instalado e colocado no seu devido lugar.
Nós oramos principalmente pelas pessoas, pelos líderes que estão mais diretamente envolvidos, como o Evanderson, o irmão Ari também, o pastor Johannes, para que tudo corra bem e o seu nome seja glorificado e a luz do Senhor brilhe nos corações que ainda precisam conhecer ao Senhor naquele barco. Por tudo isso, oramos ao Senhor e somos gratos. Amém. Amém. E agora não porque somos obrigados, mas porque somos gratos. Deixe-nos retornar a Deus parte daquilo que pertence a Ele. Antes de contribuirmos, façamos uma oração. Deus de toda a criação, a oferta que trazemos ao Teu altar hoje é o fruto do nosso trabalho e queremos trazer ao Senhor o melhor que temos. Nenhuma colheita vem somente de nós, mas começa na Sua bondade. E muitos contribuíram para que pudéssemos trazer hoje essa oferta. Trabalhamos juntos em Seus campos. Deus generoso, oramos para que nossos dons sejam usados para abençoar outros que desejam se conectar com o Senhor. Oramos em nome de Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém. Enquanto contribuímos, vamos cantar a música Lá Está o Meu Tesouro. Você abrir a sua Bíblia em Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos ler todo o capítulo. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda.
Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da figueira, e para debaixo da videira, e para debaixo da figueira. Vamos orar. Pai Celeste, esta é a tua palavra, a tua santa palavra, a única capaz de verdadeiramente transformar completamente a nossa pessoa interior. Fala a nós, Senhor, fala aos nossos corações, e o teu Santo Espírito nos mova da letargia, da apatia, da dormência espiritual, que todos aqui possamos com um novo vigor, com nova energia, vindo da parte do Senhor, servi-lo de modo que lhe agrada, honrá-lo, adorar o verdadeiro Rei dos Reis. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui nós temos uma cena solene, é um tribunal. Está para acontecer um julgamento. Quem é o réu? É Josué. Não Josué, o sucessor de Moisés. É Josué, o sumo sacerdote. Quem é o juiz? É Deus. À direita está o acusador, que é Satanás. E é isso que significa Satanás, o acusador. Quem está faltando nesse julgamento? O réu precisa de um advogado de defesa. E aqui o advogado de defesa é nada menos do que o próprio Cristo. Josué, ele está ali representando o povo de Israel. Se ele for rejeitado por Deus, todo o povo vai ser rejeitado. A pergunta é: que povo é esse? O povo de Israel. Esse é o povo que Deus havia escolhido já muito tempo antes para fazer-se conhecido ao mundo. Lá atrás, Deus escolheu Abraão e ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa é que pela descendência de Abraão, todos seriam abençoados. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó vieram os 12 patriarcas, que formaram então as 12 tribos de Israel. E eles então foram escravizados no Egito, e Deus os livrou com mão forte da terra do Egito, com as 10 pragas. Ele os conduziu pelo deserto em direção à terra prometida, onde eles finalmente chegaram depois de 40 anos. A terra que mana leite e mel, Canaã. Deus ali deu a eles a sua lei. Ele ensinou como eles deveriam viver. E bastava tão somente que esse povo cumprisse os mandamentos de Deus. Bastava tão somente
que eles obedecessem, para que eles experimentassem paz, para que eles experimentassem alegria, para que eles tivessem uma vida plena, uma vida frutífera. Mas qual foi a escolha do povo de Israel? Eles escolheram os seus próprios caminhos. Eles colocaram a sua confiança em ídolos. Eles deixaram o Deus verdadeiro. E aconteceu então naturalmente o que Deus tinha dito que aconteceria se eles fossem rebeldes. Toda a nação chegou o momento que foi destruída, dizimada. Muitos foram levados cativos para um país distante, para a poderosa Babilônia. E ali o povo de Deus ficou cativo por 70 anos, como tinha predito o profeta Jeremias. 70 anos eles passaram no exílio. E depois desse período, o remanescente, aqueles que sobraram daquela nação que outrora tinha sido gloriosa, eles voltaram até Jerusalém. E qual era a situação? Uma terra destruída, uma terra em ruínas, que precisava ser agora reconstruída. O profeta Ageu, ele é um dos profetas que nós chamamos pós-exílicos, depois do exílio. E ele focou na questão da necessidade de reconstruir o templo em Jerusalém. A obra havia começado, mas havia parado. As pessoas estavam dando mais atenção aos seus próprios desejos, às suas próprias casas, do que ao templo de Deus. Mas Zacarias também é um profeta pós-exílico, pós-cativeiro. E ele focou mais na necessidade de uma restauração espiritual, uma restauração interior do povo de Deus. Esta aqui, no capítulo 3, é a quarta das 8 visões que Deus deu a Zacarias, para que ele transmitisse ao povo, para que o povo acordasse. Sabe quando essas palavras foram escritas? 520 anos antes de Cristo, no reinado de Dario. E a partir de hoje, na expectativa que nós temos do Natal que está chegando, da celebração da vida do nosso Salvador, nós teremos 5 mensagens em Zacarias, 5 aspectos do Messias anunciados mais de 500 anos antes: o renovo, a rocha, o rei humilde, o rejeitado e o rei glorioso. As visões anteriores mostram que Deus ele está disposto a agir em benefício do seu povo, em benefício de Jerusalém. Ele iria destruir tudo, ele iria reconstruir o seu povo, a sua nação, e manifestar novamente a sua glória por Israel. Mas existe um pré-requisito para que isso aconteça. É necessário que o povo de Israel tenha uma transformação espiritual. Deus tem que lidar com o grande problema do pecado na vida do povo. O povo havia voltado de Babilônia para Jerusalém, mas não havia voltado para Deus. Eles estavam fazendo a obra de Deus, mas não da forma que agradava a Deus. Sabe que os sacerdotes, os líderes, eles abandonaram o ministério, eles foram para o campo. A casa de Deus estava abandonada. Israel estava se misturando com outros povos, vivendo como os outros povos. E na época de Malaquias a situação piorou ainda mais. Eles estavam desprezando o nome de Deus. Eles diziam que a mesa do Senhor era imunda. Em vez de trazer aquela ovelha perfeita, eles traziam animais imundos, sujos, defeituosos, para oferecer ao Senhor. E o Senhor declarou esses sacerdotes indignos. E essa visão aqui, ela tem justamente o propósito de restaurar a verdadeira adoração. Não bastava apenas reconstruir um templo físico, era preciso que esse templo fosse purificado de toda aquela imundícia. E isso começava pela purificação interior, para que Deus ali habitasse novamente. E diante desse quadro todo do povo de Israel, de quem Josué que é o representante nesse julgamento, o que você diria? Josué é culpado ou é inocente?
Basta você olhar o versículo 3. As suas vestes estavam sujas. Ele estava diante do anjo vestido de vestes sujas, e isso mostra a sua culpa, a sua imundícia. E a palavra aqui usada é da pior espécie de contaminação para um judeu. Significa literalmente em hebraico coberto de excremento ou coberto de vômito. Era essa a situação do sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. Foi mais ou menos o que o profeta Isaías disse sobre a nossa condição diante de Deus. Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arremata. As vestes sujas, elas refletem o estado interior. O sumo sacerdote, ele estava fazendo a obra do Senhor, mas de uma forma indigna. Deus está mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz. A sua vida vem antes do seu ministério, do seu dom. Sem purificação, qualquer serviço que você faça a Deus é indigno. Veja aqui que Josué estava no templo, ele estava orando pelo povo, mas as suas vestes estavam sujas. Havia pecado na sua vida, havia intenções impuras no seu coração, na sua mente. Ele estava com cobiça nos seus olhos, injustiça nos seus atos. E eu pergunto para você nessa manhã: o que Deus está vendo na sua vida? Ele vê o mais íntimo do seu ser, ele conhece o seu coração. Qual é a solução? Será que a solução é largar a igreja, abandonar a fé? Jamais. A palavra de Deus diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Veja que era ainda pior a situação do sacerdote, porque não apenas as vestes estavam sujas, mas também a mitra, o turbante, aquilo que cobria a cabeça dele e que representava a autoridade dele. Ou seja, ele estava sem autoridade espiritual por causa do seu pecado. É isso que o pecado faz na minha e na sua vida. Ele traz vergonha, ele rouba do cristão a autoridade espiritual. Nós perdemos a alegria da salvação, nós perdemos a unção do Espírito Santo, nós perdemos com o pecado em nossas vidas o poder para realizar a obra de Deus, nós perdemos até mesmo o sorriso de Deus. Isso não era só. Ali presente, à direita, estava o implacável inimigo de Deus e do homem, Satanás, o acusador. Ele estava se opondo, acusando Josué. Ele conhecia os pecados de Josué. Ele estava no lugar mais estratégico, do lado direito. A mão direita era costumeiramente onde o promotor público, aquele que acusava, ficava no processo judicial. Satanás está tentando aqui na hora mais importante, quando o sacerdote está orando pelo povo. Esse inimigo ferrenho, ele busca uma brecha na sua vida para acusar você. Esse é o prazer de Satanás, é expor, é acusar, é ridicularizar até mesmo os líderes diante de Deus e do povo. O comentarista Maier disse que esse adversário ele descobre os pontos fracos do caráter e os ataca. Ele vê os defeitos secretos dos santos e os proclama. Ele vê o menor indício de deslealdade na sua vida e o exibe. Quando oramos, ele nos ataca. Quando chegamos à mesa do Senhor, ele vê a frieza do nosso coração e ele bate palmas. Ele nos acusa, mesmo quando nós estamos vivendo uma vida santa. Foi isso que ele fez com Josué. Ele chegou diante de Deus e disse: por acaso Josué teme a Deus em vão?
Como Satanás ele não pode atingir o Senhor Jesus Cristo, ele tenta nos atingir. E o mais incrível nesse julgamento todo é que nós não ouvimos a voz de Josué, do acusado. Ele fica em silêncio, ele não tem condições de negar as acusações de Satanás, porque elas são verdadeiras. O próprio anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, não nega as acusações. E isso nos lembra de uma coisa que disse Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Ele disse: verdadeiramente, caro amigo, se Satanás deseja nos acusar, qualquer página da nossa história, qualquer hora do dia, lhe servirá de material para as acusações. Ontem você foi impaciente, no dia anterior você se orgulhou, outro dia você foi indolente, e ainda outro dia você foi irritado. Que antro de aves imundas é o coração humano! Se o velho acusador quer motivos para acusação, ele realmente encontrará quando quiser, e continuará a encontrar tanto quanto quiser, pois somos completamente imundos. É essa condição de vergonha, de imundícia, em que todos nós nos encontramos. Essa é a realidade que a Bíblia descreve das nossas vidas, e essa era a realidade do sumo sacerdote Josué. E é nessa hora de total desesperança que algo surpreendente acontece. O que Josué estava esperando ouvir naquele momento? A sentença: condenado. Condenado. Você é culpado. E ele, surpreendentemente, ouve algo diferente. Ele ouve alguém intercedendo por ele. O próprio Cristo defende Josué. E ele diz: o Senhor te repreenda, ó Satanás, no versículo 2. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Veja que aqui é o Deus Filho pedindo a repreensão de Deus Pai contra Satanás. Isso mostra que nós não podemos sair na nossa defesa própria, confiando na nossa justiça, porque nós somos culpados. E é por isso que o próprio Senhor repreende Satanás. O Senhor, que é o nosso escudo, Ele é quem sai na nossa defesa. Deus mesmo é quem nos dá a vitória. Satanás é um acusador, mas Jesus Cristo é o nosso advogado. Satanás, ele veio para nos destruir, mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. E por que Jesus faz isso? A única explicação é a sua graça, é o seu amor por nós. Ele foi longe demais para voltar atrás agora. Veja, Deus arrancou Josué da fornalha do pecado. Ele tirou o povo de Israel lá no cativeiro da Babilônia e o trouxe de volta até Jerusalém. Ele puniu o seu povo com justiça, mas ele poupou Israel do aniquilamento total. Agora, a mesma mão que tirou aquele tição, aquela lenha que estava prestes a se queimar do fogo, vai jogar novamente a lenha no fogo? Não faz sentido. Deus não entregaria mais uma vez o seu povo à destruição. Ele não acolheria as acusações de Satanás. Versículo 4. Pelo contrário, tirai-lhe as vestes sujas. Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Nós não podemos, meus irmãos, continuar na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, mas com a vida impura. Sabe o que o pecado faz com a sua vida? Ele te amarra, ele te deixa desanimado. O pecado cansa, ele nos desmotiva, ele nos torna amargos, ele nos torna críticos.
ele nos torna vazios. É o pecado que impede a Igreja Batista Central de crescer. É o pecado na sua vida que muitas vezes impede a Igreja Batista Central de crescer, porque ele nos adoece espiritualmente. Mas Deus, Ele intervém. Ele intervém e perdoa. Ele apaga as nossas transgressões como a névoa. Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Josué não podia purificar a si mesmo. As vestes sujas lhe foram tiradas por Deus. Só Deus pode restaurar a sua alma. Só Deus pode purificar a sua consciência, o seu coração, a sua vida. E nessa hora, Zacarias, o profeta, ele se empolga no versículo 5. Ele quer participar do julgamento, ele quer se envolver. Ele diz: coloque-lhe também um turbante limpo sobre a cabeça. E isso foi feito com a autoridade divina. O turbante que o sacerdote usava, ele tinha uma placa em ouro escrito santidade ao Senhor. Deus, ele não apenas apaga as nossas transgressões, os nossos pecados, mas ele nos dá novamente a alegria da salvação. Ele nos devolve a autoridade espiritual. Ele te dá a oportunidade de ter novamente uma vida frutífera. Você lembra do filho pródigo? Quando ele voltou para casa, depois de todas as besteiras que ele tinha feito, ele achava que seria um escravo, mas o pai o acolheu como filho. Pedro havia negado o Senhor 3 vezes, mas Cristo o restaurou e ele foi um poderoso pregador do Evangelho. O diabo olha para a sua vida e ele quer que você fique de cabeça baixa, que você fique envergonhado. Mas Deus restaura plenamente a sua vida. Mas, irmãos, a relação de Deus com o seu povo nunca foi uma via de mão única. Nunca foi só Deus operando. A aliança de Deus, ela envolve uma resposta de obediência da nossa parte. O Senhor Jesus Cristo, aqui chamado de o Senhor dos Exércitos, no versículo 7, ele diz a Josué: se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Então Josué é salvo pela graça e logo ele é ordenado a obedecer. Ele é justificado e é determinado a viver em santificação. Esse é o propósito de Deus para nós, que nós andemos agora com Deus, que nós vivamos de acordo com a sua palavra. É uma vida piedosa, isso que Deus requer de nós, uma vida obediente. Você não pode ter o seu coração dividido, você não pode ter um pé no mundo e um pé no reino de Deus. Isso não funciona ao mesmo tempo. Você não pode pôr a mão no arado e olhar para trás, porque aí a sua vida vai sair toda torta. Nós precisamos, meus irmãos, levar Deus a sério. Nós precisamos ser totalmente do Senhor. Josué também deveria guardar puro o sacerdócio, o seu ofício. E para isso ele precisava conhecer a palavra de Deus. Para você conhecer a vontade de Deus, você precisa estudar. Você precisa conhecer para andar de acordo com o ensino da palavra. O serviço a Deus, ele deve fluir de uma vida piedosa. Quando isso verdadeiramente acontece na sua vida, é que você se torna um instrumento nas mãos de Deus. Se não, meu irmão, qualquer serviço seu no reino de Deus é indigno, se há impureza no seu coração. Ele diz mais aqui, que você passa a ter acesso à presença de Deus. Te darei livre acesso entre os que estão aqui. Isso significa que quando Deus restaura a sua vida, você tem mais intimidade com Deus.
você passa a se deleitar nele, a se alegrar em estar com ele. Só pode prevalecer em público aquele que prevalece em privado diante de Deus. A batalha da vida ela é ganha na vida íntima com Deus. Você pensa na vida de Jesus. Quantas vezes ele deixou toda aquela multidão que o queria por perto e foi sozinho para orar, para falar com o Pai, estar a sós. Para Jesus, a intimidade com o Pai era mais importante do que o sucesso no ministério. A vida com Deus que você nutre é mais importante do que o seu trabalho para Deus. E nós olhamos esse quadro todo de julgamento, esse tribunal, e ainda alguma coisa está errada. Parece que está faltando algo. Você tem um acusador que tem razão, mas ele é repreendido. Você tem um réu que é culpado, mas ele é absolvido. O que você diria de um juiz que inocenta o culpado? Com certeza todos nós dizemos: esse juiz é injusto. É injusto. Mas não é Deus o juiz aqui? A Bíblia diz que Deus é justo. Como pode? A Bíblia diz que Deus não considera o culpado inocente. Era necessário que alguém sofresse a condenação pelos pecados do sumo sacerdote Josué. Era necessário que alguém fosse declarado culpado pela imundícia do povo de Israel. E alguém também, irmãos, teria que ser massacrado com a justa ira de Deus contra nós, contra o meu e contra o seu pecado. Versículo 8: Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. A ideia aqui na língua original é que esses homens, Josué e os outros sacerdotes, eles são símbolos. Eles prefiguram algo que ainda haverá de acontecer. E o que Deus fará vir, de acordo com esse texto? Deus fará vir o meu servo, o renovo. Renovo é aquilo que germina ou que brota novamente do solo. A antiga nação de Israel estava morta, mas Deus promete que haverá uma nova vida. Vai surgir um broto na casa de Davi. Josué aqui recebe a promessa de um sumo sacerdote que é maior do que ele. Um sumo sacerdote que vai ter o mesmo nome de Josué. Você sabia que o mesmo nome em hebraico para Josué, em grego, é Jesus? E ele diz aqui: ele tirará a iniquidade da terra em um só dia. E é por isso que o anjo que falou com José agora, José em Nazaré, o pai de Jesus, ele disse: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa proclamação extraordinária que foi feita aqui, de que a iniquidade da terra seria tirada em um só dia, apontava para o futuro, para a vinda de Jesus Cristo, para a vinda do renovo. Aquele que em um dia fez a expiação dos nossos pecados. Ele nos lavou com o seu sangue. O tempo da vinda de Jesus foi divinamente fixado. Veja, 520 anos antes, o caráter do seu trabalho foi divinamente apontado. E o resultado do seu ministério foi divinamente estabelecido. Tudo isso 520 anos antes já havia sido pré-determinado, o caminho que
Cristo haveria de correr para que o seu pecado e o meu pecado fossem perdoados. Naquele dia maravilhoso, naquele dia grandioso, naquele dia 1000 vezes abençoado, Cristo aniquilou o nosso pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele nos trouxe paz com Deus. O versículo 10 diz sobre a promessa de as pessoas estarem, o povo, debaixo da videira e da figueira. E esse cenário é um símbolo de paz para o povo de Israel. E é a paz que Deus nos promete em Cristo. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz ela vai ter o seu clímax, o seu ápice, quando Cristo vier reinar aqui na terra. Agora preste atenção como isso é maravilhoso, como isso é belo, é renovo. A promessa aqui é do renovo. E Cristo ele recebe 4 títulos de renovo no Antigo Testamento. Ele é aqui chamado de meu servo, o renovo. Em Isaías 4 ele é chamado de o renovo do Senhor. Em Jeremias 23 ele é chamado de o renovo justo levantado a Davi. E em Zacarias 6 ele é chamado de o homem cujo nome é renovo. E esses 4 títulos de Cristo como renovo, eles batem perfeitamente com os 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento. O renovo justo de Davi, Mateus, o evangelho do rei. Meu servo, o renovo. Marcos é o evangelho do servo. O homem cujo nome é renovo é Lucas, falando de Cristo, né? O evangelho de Lucas, o evangelho do Filho do Homem. O renovo do Senhor, João, o evangelho do Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, você precisa estar diante de Deus, como esteve Josué, para que a sua vida seja restaurada. Zacarias, ele profetizou aqui mais de 500 anos antes de acontecer a restauração dos nossos pecados. Ela só vem do renovo do Senhor. Ele é rico em misericórdia. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Ele se compadece de nós como um pai se compadece dos seus filhos. Ele é rico em perdoar. É Ele mesmo que cura a nossa infidelidade. Veja, Deus não salva você porque você é obediente. Deus não salva você porque você pratica boas obras. Ele salva você para que você seja obediente. Ele salva você para que você pratique boas obras. Na Roma antiga, houve um caso de um jovem que cometeu um crime muito grave no exército e ele foi condenado à morte. E eles estavam prestes a executá-lo em Roma, quando de repente um homem mais velho se levantou e todos ficaram em silêncio. Todos conheciam aquele senhor. Ele havia estado no fronte de batalha em inúmeras guerras. Ele foi ferido muitas vezes com espada. Ele tinha marcas e cicatrizes espalhadas por todo o seu corpo. Ele tirou a capa e mostrou todas as cicatrizes que havia no seu peito e nas suas costas. E aqueles homens ali presentes se lembraram de tudo o que aquele homem havia feito pela República de Roma. E ele disse então, apontando para aquele jovem: esse jovem é meu irmão. Ele merece morrer. Ele merece ser executado. Não existe nada nele que mereça a misericórdia da República. Mas essas marcas que vocês veem no meu corpo, elas foram todas feitas a serviço da nossa nação. E eu digo para vocês, se vocês não podem salvá-lo por quem ele é, vocês poderiam pelo menos poupá-lo, poupar a sua vida,
por causa de quem eu sou, por causa daquilo que eu fiz pela República. Nos céus, meus irmãos, existe um homem. Ele tem marcas de espinhos na sua cabeça. Ele tem marcas profundas de pregos nas suas mãos e nos seus pés. Ele tem uma enorme cicatriz no seu lado por causa de uma lança que foi atravessada. Existem muitos homens e mulheres que sabem que ele está lá. E eles olham para ele buscando por misericórdia. E esse homem Deus, Deus homem, o renovo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele fala ao Pai: Pai, eles não merecem nada do Senhor, mas não os preserve por causa deles, preserve-os por causa do que eu fiz por eles. Meus irmãos, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Apenas o Senhor Jesus Cristo. A nossa roupa suja foi tirada. Nós fomos vestidos de uma roupa pura, fina, um traje maravilhoso. Tudo porque os méritos de Cristo foram atribuídos a nós. E pelo contrário, a nossa roupa suja, a nossa roupa encardida, Jesus a vestiu. Jesus vestiu o nosso trapo, Ele carregou a nossa culpa. Ele recebeu o castigo que os nossos pecados merecem. E vem a pergunta: Deus é justo? Sim, Deus é justo. Porque o pecado recebeu a devida punição. Deus é misericordioso? Sim. Porque a condenação não fomos nós que sofremos, foi o próprio Filho de Deus. Busque hoje o seu refúgio em Cristo, e Satanás não vai ter poder sobre você. Jesus, Ele é o nosso advogado. A Bíblia diz que Ele vive sempre intercedendo em nosso favor. Quando o inimigo lança torpedos para destruir a sua vida, Jesus bloqueia com a sua rede de intercessão. Ele nos amou. Ele nos amou quando nós éramos indignos. Ele nos amou quando nós éramos pecadores. E por isso o apóstolo Paulo, em Romanos 8, ele pergunta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E nós queremos, graças a Deus pelo renovo do Senhor, queremos expressar isso na próxima música que nós vamos cantar agora. Perante o trono de Deus Pai, Jesus, o sacerdote está. Vamos nos colocar de pé para cantarmos esta música. Perante o trono de Deus Pai. Perante o trono de Deus Pai, Jesus o sacerdote está. Por minha vida Ele vai interceder por me amar. Meu nome em sua forte mão para sempre permanecerá. Quem poderá nos separar? Ao Satanás me acusar, mostrando meu pecado vil, levanto os olhos, vejo lá aquele que por mim morreu. O Santo Deus,
Graças a Deus pelo nosso sumo sacerdote que intercede por nós, que nesta semana você possa viver nesse compromisso, nessa aliança com o Senhor Jesus Cristo. Ele abriu as portas do céu para nós, Ele abriu as portas para que você tenha uma vida de esperança, de propósito, de sentido. Para isso você precisa viver em obediência nesta semana, andar com o Senhor. Receba agora a bênção final. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe aos nossos lares. Amém. Obrigado pela presença, podem se assentar.